Você alguma vez já se sentiu preso àquela pergunta: qual é meu nicho? Quem é a minha persona? E se eu te dissesse que, na verdade, o seu nicho é você? Que tudo que você precisa para se destacar não tá fora, mas sim dentro de você. Aqui entre nós, isso é o oposto do que os gurus de marketing, né, vendem. Eles insistem num caminho único: definir nicho, subnicho, persona, fazer mapa da empatia. Mas a verdade é que o segredo tá, e se existe algo que funciona mesmo, é você ser o seu nicho. Eu já vi grandes criadores aos quais já participei da comunidade, como por exemplo do Wesley Delanogari. Para quem não conhece o Wesley, ele é um neurocientista, psicólogo, e um vídeo no reservatório de dopamina dele falando "você é seu nicho" foi o vídeo que mais me marcou. Na época eu ainda estava nos bastidores. Assistir esse vídeo fez muito sentido para mim e foi aí que eu comecei a minha busca de eu ser o meu próprio nicho. Quando você entende isso, tudo muda, mas aqui não é para você esquecer do seu nicho, né? Da sua pessoa ideal, e sim compreender tudo isso de uma forma bem diferente do que o digital e as pessoas que vendem cursos sobre marketing digital oferecem. Então existem 3 elementos que fazem com que você seja ouvido e não outras pessoas, né? Que você ganhe a atenção das pessoas e das pessoas que são o seu público ideal. Digamos então que esses 3 elementos ele é um seletor, que é o que vai filtrar que as pessoas certas assistam seu vídeo e as que não são para o seu conteúdo, não são para sua identidade, saiam. Primeiro é você se perguntar: que problema eu resolvo? Quando eu comecei aqui no digital, o problema que eu sabia resolver era a criação de design. E hoje o que eu resolvo e eu ensino é como escalar negócios digitais através de estratégias de posicionamento e conteúdos persuasivos. Então entenda que o problema que eu resolvo, ele é apenas um pedaço desses 3 elementos. Não é ele sozinho que vai fazer as pessoas comprarem de mim. Mas sem ele, sem resolver um problema, eu não vou vender. E isso é uma coisa fundamental no marketing, né? Você só vende quando você resolve um problema real das pessoas. Primeiro responda a essa pergunta: qual é o problema que você resolve? Mas não fique só nisso. Se você só ficar ofertando problema, traz conteúdo referente só a problema, você vai se tornar uma pessoa genérica. Só mais um no mercado digital. Então, os outros elementos, eles vêm para complementar e para te diferenciar dentro disso. Digamos que ele é como se fosse um temperinho ali que você vai adicionar, que vão deixar os seus conteúdos mais únicos. E o elemento 2 seria as coisas as quais você gosta de estudar, de fazer. E o 3 é a sua personalidade. Isso é o que vai fazer as pessoas te escolherem ao invés de escolherem outras pessoas. E eu não sei se você já percebeu, mas o jogo aqui no digital é o da idolatria. Ou seja, fazer as pessoas desejarem a vida que você tem. Que é muito do que os gurus oferecem por aí, ostentando as suas Porsches alugadas e, enfim, a sua vida cara e rasa. E não tem problema nenhum na questão da idolatria, né? Quando ela não vem carregada da inveja, e sim da ambição, da admiração. Isso é uma coisa muito boa, porque o que você precisa mostrar na internet é uma vida que vale a pena ser vivida. E eu já falei isso na internet, inclusive agora que me deu até um refresh disso, eu tô procurando a publicação em que eu fiz, que eu falei sobre isso, da vida que vale a pena ser vivida. E eu postei um dump e no final eu usei uma frase que marcou muito, assim, sabe? Estar no digital não significa viver uma vida atrás da tela. Significa usar a tela para mostrar o que vale a pena viver fora dela. Então é por isso que muitas vezes, se você não se desenvolver, as coisas elas não vão ir para frente, não vão dar certo. E isso não se limita apenas ao digital. E é muito por isso que as pessoas ficam pulando de cursos em cursos, né? De marketing, enfim, esperando soluções diferentes para o problema dela. Aí elas chegam lá e a primeira aula, então, é desenhe a sua persona, faça o seu mapa da empatia. Coisas que elas já estão cansadas de escutar. Porque isso que eu tô te falando aqui, pouca gente fala no digital. E essas coisas de ficar desenhando persona, mapa de empatia, pode sim te ajudar na criação de conteúdo, mas não é o que vai definir que você faça um conteúdo bom ou que as pessoas comecem a gostar de você e te acompanhar.
e sim esses 3 elementos. E esses elementos, eles vão gerar uma conexão com o seu público única, que vai atrair as pessoas que desejam viver, experienciar aquilo que você vive. Ou que se identificam, né, com o que você gosta, com o que você faz, com a vida que você leva. Então, você precisa mostrar quem você é, a sua jornada até aqui, as coisas que você gosta, as coisas que fazem parte da sua personalidade e da sua vida. Então, quer um exemplo? Eu trabalho no digital desde 2018. Eu comecei fazendo designs para a empresa dos meus pais. E era muito mais design em si do que marketing digital. Mas naquela época eu chamava de marketing digital. Eu não tinha estratégia, não tinha profundidade. E aos 18 anos eu já tinha, como a minha cidade aqui é uma cidade pequena, eu já tinha mais de 15 empresas as quais eu administrava e gerenciava os perfis fazendo social media. E eu achava que eu sabia muita coisa. E na verdade, do que eu entendi era apenas do design. E como eu tinha muita dificuldade em buscar coisas que me interessavam, e até eu tinha uma dificuldade muito grande na escola, porque eu não me identificava, então eu me condicionei a uma pessoa que não gostava de estudar, só que eu gostava de ler. Então, eu fui me descobrindo ali. Isso refletiu muito nos primeiros anos do meu negócio, porque eu não sabia onde e como buscar, e não gostava de buscar o conhecimento daquela forma de estudar, tem que ficar ali no computador, nos livros, de uma forma maçante. Então eu tive que aprender muita coisa na marra, mas eu me descobri e comecei a gostar. Isso é um pedaço das minhas vivências, da minha jornada. A Amanda de hoje, ela adora estudar. Ela e eu. Ler, né, estudar sobre branding, estudar sobre comportamento humano, que são coisas que refletem dentro do meu trabalho. E trazer isso de uma forma mostrando minhas vivências, trazendo os meus vlogs, falando sobre as minhas leituras, falando sobre desenvolvimento pessoal, que é algo que eu gosto muito. É algo que me diferencia. Então essas histórias, elas são parte da minha marca, parte da Amanda. E eu não tô falando de teatro, nem performance. Essa pessoa é quem eu sou. É essa autenticidade que constrói conexões. Eu tô falando aqui com você da mesma forma que eu falo com o meu marido, que eu falo com os meus amigos, que eu falo com a minha família, porque o digital ele não é algo que precisa ser forçado, pesado, tudo dentro de um roteiro e sim estruturado naquilo que você quer comunicar. Então as pessoas fazem o mapa da empatia, mas esquecem da parte da empatia, da conexão, né? De serem verdadeiras. As pessoas que cresceram e se desenvolveram no digital foram pessoas que conseguiram conciliar esses 3 elementos. Ou seja, resolver problemas reais é estar constantemente aqui presente, fazendo vídeos e mostrando como solucionar problemas na minha área, onde eu tenho muita experiência. Trazer esses incrementos, então, né, da vida no campo, do que eu gosto de ler, enfim, coisas que são únicas minhas. E é isso que faz as pessoas comprarem de mim ao invés de comprarem de outra pessoa. E no terceiro elemento da personalidade é onde 90% das pessoas se perdem. Essas pessoas vão desistir em algum momento, né, da criação de conteúdo, porque elas eliminam a personalidade dos vídeos delas. E não se engane, todo mundo passa por isso. Né? É uma eterna descoberta. Eu também já estive nesse caminho de não trazer personalidade às coisas que eu fazia, os vídeos que eu fazia. E eu sempre falo, faça os vídeos 1% melhor do que da última vez. Então não adianta você fazer o vídeo, postar o vídeo e você não assistir e não ver o que você pode melhorar, sabe? Como você pode trazer mais autenticidade, um roteiro talvez melhor, um tópico melhor do que você vai falar, algo que vai ser mais claro para a pessoa entender. Porque se a pessoa que tá do outro lado não enxergar em você uma pessoa honesta, uma pessoa autêntica, você vai se tornar só mais um nesse mar de números de pessoas que estão tentando criar conteúdo. Então não force a barra, seja você. Você é assim com as pessoas, porque quando você tá atrás de uma câmera, você precisa ser um personagem. Então, quando você une o que você resolve com o que você ama e o que você é, você vai ter esse seletor de público que vai filtrar quem se identifica a te escolher ou não. E não por serem seus clones, fãs, mas sim por verem valor na sua vida, no seu jeito e na sua jornada. Então, aqui, ó, uma dica: não se compare. A gente se compara muito porque hoje é muito fácil se comparar no digital. A gente olha e tem 1000 pessoas vivendo uma vida perfeita. Então, quando você olha para o seu concorrente, por exemplo, não tem que ser como ele, porque ele está sendo ele.
Você vai virar uma cópia dele e isso não vai te fazer chegar a lugar nenhum. Ele ainda vai estar na sua frente porque ele vai estar sendo autêntico. Quando você copia, você só vira mais o mesmo. Então seja você. Olhe sim para a sua concorrência, mas para você encontrar a referência que você quer seguir, que você quer recriar, cocriar de uma maneira melhor. Não existe nada 100% original, já dizia esse bom livro aqui. Inclusive, ó, um livro curtinho, tá? Não é um livro difícil de ler, é um livro bem bacana para você ler aí, que vai te dar ideias, inspirações para você copiar, tá? Cocrie, não copie. A segunda é não tente agradar as pessoas, tá? Esquece agradar as pessoas. Tem um negócio, eu nem sou extremamente religiosa, mas é algo que toda vez que eu penso em não agradar, vem na minha cabeça, que é nem Jesus agradou todo mundo. Por que que você quer agradar, né? Por que que você quer falar para as pessoas o que elas querem ouvir? Isso não vai te levar a lugar nenhum e seja você, escreva o que você realmente pensa, fale o que você realmente pensa, porque eventualmente vai ter pessoas que vão se identificar com quem você é, com o que você faz, da forma que você pensa e tá tudo bem. E quando você tenta ficar agradando as pessoas, muitas vezes você não tá sendo honesto. E elas vão saber que você não tá sendo honesto. A terceira é fale como você fala com um amigo. Essa é a melhor. É uma linguagem simples que vai gerar vínculo. Uma coisa que é bacana, que é quanto mais simples você fala, mais você vai se conectar com as pessoas. Então, traduza as suas ideias complexas em coisas simples, para que elas compreendam. Transforme essas conversas, essas ideias em conversas de bar. Então, creators, agora é com vocês. Resgate aí o seu problema real, aquilo que você resolve. Junte com o que você mais ama fazer, seja o que for, e jogue a sua essência em cima. Crie conteúdos com mais autenticidade, com mais a sua carinha. E lembre-se que cada vídeo é uma chance de você fazer 1% melhor daquilo que você vem fazendo. E se esse vídeo te trouxe clareza, te inspirou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui pra mim saber o que você tá pensando sobre isso. Até um próximo vídeo e eu te vejo nos meus stories.